15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a você, caro ouvinte, que nos acompanha pela rádio nesta manhã. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou ainda boa madrugada, a você que nos acompanha pela nossa página no YouTube. Que bom estarmos juntos em mais esse dia, 18 de novembro de 2020, uma quarta-feira, rezando e agradecendo a Deus, ouvindo e meditando o seu santo evangelho. No trecho do evangelho de hoje, Jesus conta a parábola dos talentos. Deus nos cumula de dons e talentos, e nós devemos multiplicá-los em nossa vida para o nosso bem e o bem comum, e não enterrarmos esses dons que Deus nos concede. Hoje conheceremos também um pouco da vida dos beatos Domingos Jorge, Isabel Fernandes e Inácio. Hoje comemoramos o dia do conselheiro tutelar. E entre os acontecimentos marcantes, no ano de 1626 era consagrada a Basílica de São Pedro. Ouçamos o Santo Evangelho. Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe do governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semei. Então por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira continuamos com o tema da perseverança e da fidelidade a Deus, que é demonstrada na maneira como nós administramos os dons e os talentos que Deus nos confiou. Hoje ele volta por meio de outra parábola similar. No domingo, tivemos a parábola dos talentos do evangelista Mateus. Hoje temos a versão de Lucas desta mesma parábola, que chama talentos de moedas, mas a ideia permanece a mesma. Estes textos de hoje nos levam a refletir e avaliar como anda a administração dos nossos dons e talentos. Vale lembrar que todos nós temos dons e talentos. Uns têm mais, outros têm menos, de acordo com a capacidade que cada um recebeu de Deus. Mas todos, indistintamente, recebemos de Deus bens para administrar. A diferença está na maneira como cada um administra esses bens preciosos. Uns multiplicam seus dons e talentos, partilhando-os com os demais. Outros enterram ou guardam no lenço suas preciosas moedas,
e elas se desvalorizam. Isto é, perdem a razão de ser. Cabe a nós perguntarmos-nos: estamos investindo nossos talentos ou estamos guardando-os? O objetivo desta parábola é convidar-nos a estar sempre preparados, pois não sabemos nem o dia e nem a hora. A qualquer momento Deus virá e pedirá contas dos bens que Ele nos confiou. A vinda do Senhor não tem data marcada, mas é certo que mais cedo ou mais tarde Ele virá. E quando voltar, Ele vai querer saber de nós o que fizemos com os nossos bens. Então, o que se deve fazer é investir os talentos e não guardá-los. Talento investido é talento multiplicado, semelhante ao dinheiro que é aplicado em investimentos financeiros. Por esta razão, Jesus usa essa comparação econômica para falar da multiplicação dos dons e talentos. Multiplicamos nossos dons e talentos quando os colocamos a serviço dos irmãos. Quanto mais eles são partilhados, colocados a serviço, mais ele se multiplica. Se escondermos nossos dons, eles não servirão para nada, como fez o terceiro homem que recebeu as 100 moedas e as guardou no lenço, por medo do patrão. Assim, os personagens desta parábola que receberam as 100 moedas tiveram comportamentos distintos na administração. Não devemos ter medo de colocar os nossos dons e talentos a serviço. Aquele que é fraco e tem medo, ele perde a oportunidade de fato fazer a vontade de Deus em sua vida. Daqueles que receberam as moedas, uns fizeram com que o dinheiro rendesse 10 vezes mais, outro fez 5 vezes mais, e estes receberam como recompensa a administração de 10 e 5 cidades, numa demonstração de que Deus nos concede conforme nós administramos os bens, isto é, nossos talentos, nos concede mais. Quem multiplica seus dons, recebe-os de volta multiplicados. Quem nada faz, não pode esperar algo em troca, e perde até o que tem. Foi o que ocorreu com o último. Deus não valoriza os preguiçosos, pelo contrário, Ele de fato ajuda aqueles que trabalham, que correm atrás, que de fato buscam multiplicar tudo que receberam, seus dons e talentos. Mesmo que a gente às vezes não consiga multiplicar do jeito que deveria, Deus valoriza o nosso esforço, mas Ele despreza aqueles que são preguiçosos. O que não agiu por medo do seu senhor e guardou as 100 moedas e as devolveu tal e qual as recebeu, foi repreendido pelo patrão, que o chamou de servo mau, e acabou perdendo até mesmo as 100 moedas que tinha. Assim o texto nos mostra que quem nada faz pelo próximo empobrece a sua vida, e quem faz o bem para seus semelhantes recebe em dobro. Dons nos são dados para serem geridos, partilhados e multiplicados. Se assim não fosse, não tem sentido as coisas e os dons que temos. Porém, para que haja uma boa administração é preciso compromisso, perseverança, fé e fidelidade, como vimos na primeira leitura de hoje. Que sejamos sempre fiéis e prontos para dar a vida pelas coisas de Deus, se for preciso. Agindo assim, estaremos administrando bem os dons, talentos e possibilidades que o Senhor nos concedeu, ofereceu e pôs na nossa vida. Que cada um de nós, de fato, seja perseverante, valorize tudo aquilo que Deus lhe deu e multiplique na vida nossa e dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santo do Dia. Os santos do dia de hoje são os beatos Domingos Jorge, Isabel Fernandes e Inácio. Domingos Jorge nasceu em Vermonhe, na Maia, perto do Porto, Portugal. Muito jovem, partiu para a Índia, onde combateu pela fé e pela pátria. Aventureiro por natureza, empreendeu viagem para o Japão, onde nesse tempo reinava perseguição furiosa. Todos os missionários eram mortos, e mortos também todos aqueles que os acolhessem em suas casas. Apesar de todos os riscos, não quiseram os missionários estrangeiros abandonar para instruir, animar e lhes administrar os sacramentos. Domingos Jorge, membro da Companhia do Rosário, casou com uma jovem japonesa, a qual o missionário português Padre Pedro Gomes, 8 dias após o nascimento, deu o nome de Isabel Fernandes. Vivia este casal modelo no amor a Deus, na paz e na fidelidade,
perto da cidade de Nagasaki. Por bondade e piedade, receberam em sua casa 2 missionários jesuítas, e naquela noite, era o dia da festa de Santa Luzia, o governador de Nagasaki ordenou que fossem presos os 2 missionários juntamente com Domingos Jorge. Após 1 ano de prisão, foram condenados à morte. Domingos Jorge, após escutar a sentença, pronunciou estas palavras: mais aprecio eu esta sentença do que fizessem Senhor de todo o Japão. Era o ano de 1619. Domingos Jorge foi amarrado ao poste no chamado Monte Santo de Nagasaki, onde tantos cristãos deram a vida por Deus, e ali, juntamente com os outros mártires, rezando a oração do credo, Domingos Jorge foi queimado vivo. Passando 3 anos, na manhã do dia 10 de novembro de 1622, o Monte Santo de Nagasaki, regado com sangue de tantas centenas de cristãos, apresentava um aspecto solene e comovedor. Ali se apinhavam mais de 30.000 pessoas para assistirem ao grande martírio, isto é, a morte de 56 filhos da Santa Igreja Católica. Entre eles encontravam-se Isabel Fernandes, de uns 25 anos de idade, viúva do beato Domingos Jorge, e seu filho Inácio, de 4 anos. Os mártires foram divididos em 2 grupos, 24 religiosos de várias ordens, condenados a morrer a fogo lento. Os outros 32 eram constituídos por 14 mulheres e 18 homens. A maioria destes, segundo grupo, recebeu como condenação serem decapitados. Isabel Fernandes, antes de ser degolada juntamente com seu filhinho Inácio, exclamou: de todo o coração ofereço a Deus as 2 coisas mais preciosas que possuo no mundo, a minha vida e a do meu filho. Domingos Jorge, com a esposa Isabel Fernandes e o filho Inácio, foram beatificados pelo Papa Pio IX em julho de 1867. Beatos Domingos Jorge, Isabel Fernandes e Inácio, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.